nem só o que diz respeito aí à intoxicação pelo metanol, mas nas diversas situações de vocês. Então, para ficar claro, acidose metabólica, cálculo do NO-GAP, NO-GAP aumentado, pensar em repor ou não repor bicarbonato. Na maioria das vezes não se repõe bicarbonato com NO-GAP aumentado, exceto na situação em que nós nos deparamos com um pH, um potencial hidrogênico menor que 7,25, alguns autores colocam como menor que 7,20 e o bicarbonato menor que 10. Por quê? Mesmo que o NO-GAP, o hiato aniônico, esteja aumentado, a acidez a acidemia em que esse paciente se encontra urge a necessidade de administração de bicarbonato por conta da depressão miocárdica. Ok? Mas, de um modo geral, as acidoses metabólicas que cursam com o NO-GAP aumentado, a gente vai ter que tratar a causa, não a reposição do bicarbonato. Certo? Ficou claro, né? Essa questão aí do NO-GAP. Bom, continuando. Além das medidas clínicas, né, do BLS, que vocês já sabem, da estrutura da sala de emergência, do atendimento pontual e adequado, uma equipe bem treinada, bem azeitada, né? Uma vez estabilizado esse paciente, nós temos 2 antídotos, tá? Para tratar prontamente a intoxicação pelo metanol. O primeiro é o etanol, que é o álcool normal mesmo, né? Quer dizer, você vai administrar álcool etílico para esse paciente, interessante, né? E o outro é o fomepizol. O fomepizol não é disponível no Brasil, é só para vocês terem a noção que existe um antagonista para essas intoxicações. O etanol, então, né? Ele está aí, né, disponível e utilizado de forma rotineira, tá certo? Como um produto formulado para tal fim. Você não vai lá dar cerveja e uísque para o doente, né? Além de pegar mal, se bem que ainda funciona, né? Porque o princípio é o mesmo. Mas existe uma disponibilização aí hospitalar como antídoto, certo? Eu não me recordo agora qual é a concentração, não sei se é 10%, 15%, enfim, quantidade alcoólica, mas existe. E o fomepizol, como eu disse, não está disponível no Brasil. Mas de que maneira, né, que ambos, e principalmente o etanol, que é o que nós temos disponibilizado e formulado aqui no Brasil, eles vão saturar, tá? A enzima álcool desidrogenase, prevenindo a formação, principalmente de quem? Eu pus aqui uma formiguinha, né, para lembrar. Principalmente a formação do aldeído e do ácido fórmico. Que em última análise, vai levar às manifestações clínicas aí ruins, né? Da intoxicação pelo etanol, tá certo? Renal, sistema nervoso central, distúrbio eletrolítico grave, alterações visuais, etc, etc, etc. Tá bom? E a partir do momento que ou o fomepizol ou o etanol, ele satura a enzima álcool desidrogenase, os metabólicos tóxicos, né, que seriam formados a partir do metanol, eles são eliminados pela via renal de forma inalterada. Ok? Então, em relação ao metanol, era isso que eu tinha para falar. Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre, né, o nosso grande vilão aí, que foi o vilão tempos atrás aí, na intoxicação da cervejaria lá, Baker, lá, né, com a cerveja Belo Horizonte. Tivemos aí esses problemas aí com esses pacientes. É o dietilenglicol ou etilenglicol, né, na maioria das vezes
utilizado amplamente do ponto de vista industrial e comercialmente como um anticongelante. É uma substância que comercialmente ela tem cores bonitas, um verde claro, um vermelho vibrante, um amarelo caramelo, possui um sabor adocicado, por isso que é muito comum às vezes, quando está lá na garagem de casa, né, o pai compra o anticongelante para colocar na água do radiador e deixa lá no armário, o filho vai ver aquele verdinho bonitinho, põe na ponta do dedo, vê que docinho e toma. E aí a tragédia começou. Né? Então, o risco de intoxicação é grande, é bem prevalente, tá certo? Utilizado na indústria para a produção de resinas, de tintas, vernizes e também como agente, né, de arrefecimento em motores a combustão. Né? Ele o pessoal aí que gosta de motor, né? A gente utiliza eles na água do radiador para exatamente manter a temperatura mais estável e adequada. O etileno glicol, ele pode ser consumido intencionalmente por etilistas crônicos, né? Aqueles etilistas pesados, cujo vício é muito grande, no intuito de substituir o álcool, visto que a sintomatologia vai ser semelhante à intoxicação por etanol, à intoxicação por metanol, né? Você vai ter aquela sintomatologia de euforia inicial, ou acidentalmente, como eu coloquei para vocês, por crianças, né? Devido à sua cor chamativa, né? E como ao seu sabor adocicado, como eu coloquei no slide anterior. Líquido de sabor doce, e normalmente encontrado em anticongelantes. Essas que são as características marcantes do dietilenoglicol, tá bom? Que fazem, né, que favorecem o consumo, a ingestão, principalmente acidental, tá bom? Desse produto químico. Aqui é mostrar, aqui, né, só para relembrar, né, o que aconteceu com o pessoal lá da cervejaria Baker, tá certo? Aqui é a Belo Horizontina, né? E vocês viram que interessante, né? Foi o furo, né, num dos reservatórios de cerveja porque a substância anticongelante ela passava por fora, né? Como se fosse uma serpentina, para poder fazer a troca de calor. E furou, né? E esse furo acabou expondo, né, o dietiano glicol que passava por esse reservatório de cerveja, né, e contaminasse a produção, essa produção de cerveja. Coitados, é uma coisa que realmente foram aniquilados, estão acabados, né? Você vê que não foi intencional mesmo, né? Como é que adivinhariam que estava com um vazamento, né? Interno, né? Porque é um vazamento que não era exteriorizado. Muito difícil fazer julgamentos aí em relação a isso. Bom, aqui exatamente, gente, é um fluxograma mostrando, né, a álcool de hidrogenase, que é aquela que eu falei, enzima que eu preciso que vocês guardem, formando o acetaldeído, tá certo? Que é extremamente tóxico. A aldeído de hidrogenase, formando aí o ácido hidróxido acético, tá certo? Então, lembrar que o ácido hidróxido acetaldeído e o ácido hidróxido acético e vão exatamente serem aí os grandes vilões da questão da intoxicação pelos álcoois tóxicos, tá certo? Levando aí aos quadros graves de acidose metabólica, insuficiência renal aguda, síndrome nefroneural, tá certo? Vocês estão lembrados aqui da questão da Belo Horizontina. Existe uma concomitância de sintomatologia pontualmente relacionado aos rins e pontualmente relacionado
ao sistema nervoso central. Tá certo? Continuando, a toxicidade, então, de ambos, e principalmente do dietilenoglicol, decorre da ação dos metabólitos que são produzidos a partir da ação da álcool desidrogenase. Ela produz um glicoaldeído, vocês viram lá, no slide anterior, e então da aldeído desidrogenase, produzindo ácido glicólico, glioxílico, ácido oxálico, glicina e cetoadipado, tá certo? Tudo, você precisa guardar isso não, tá bom? O que vocês têm em mente é que tomou metanol, tomou dietilenoglicol, você vai ter a produção aí de ácidos extremamente fortes que vão levar a manifestações clínicas importantes. Esses metabólitos todos, que são formados ali na expressão acima, junto com o excesso de ácido lático, produzido por conta da respiração anaeróbia, a célula entra em anaerobiose, por isso que aumenta o ácido lático, eles vão ser responsáveis pela acidose metabólica e pelo aumento do nosso hiato aniônico, do nosso agora, então, conhecido e importante anion gap. Tá bom? Bom, o que vai causar, em relação à sua ingesta, sua intoxicação? É a mesma coisa do metanol, só que numa dose menor. O metanol, vocês lembram lá, ele variava de 30 a 270, 250 ml, Aqui, volumes menores levam a quadros de arritmia. Olha para você ver, esse quadro, esse eletrocardiograma aí, ele está demonstrando isso aí, gente. Vocês vão aprender, nas minhas aulas, no meu curso de eletro, que eu estou fazendo. Isso chama torsar de Puan, tá certo? Ou torção de pontas. O que acontece com essa arritmia? Com base na primeira aula que eu dei para vocês do eletro normal, vocês lembram que o intervalo QT, ele tem um valor de normalidade para criança, para mulher e para homem, E ele sempre deve ser corrigido em função da frequência cardíaca. Quando você toma, o dietilenoglicol, você vai desenvolver uma arritmia fatal, que se não for feita a desfibrilação imediata, que é o prolongamento do intervalo QT, que inclusive foi isso que aconteceu com alguns pacientes, no início do tratamento da pandemia do coronavírus, que usavam azitromicina com a hidroxicloroquina. Existe essa torção de pontas, Os complexos QRS, eles se alternam em termos de polaridade, vão alargando até o paciente entrar em uma bradicardia importante e no quadro de assistolia, tá certo? Outras arritmias podem ser desencadeadas pelo uso de etilenoglicol, tá bom? Isso tudo, por que acontecem essas arritmias? Por dois motivos principais. O primeiro é o que está escrito aqui, que é os cristais insolúveis de oxalato de cálcio, que levam à hipocalcemia e vão alterar a condução elétrica, e a contração do miocárdio e das miofibrilas, e, em última análise, dos miócitos. E a outra coisa é a própria acidose. Como eu disse anteriormente, a acidose metabólica ela deprime o miocárdio, levando a um quadro aí de arritmias. Esses oxalatos de cálcio também, que são produzidos e formados como cristais insolúveis, eles podem se depositar nos rins, tá aqui, tá bom? Principalmente nos túbulos renais, levando a quadros de insuficiência renal aguda,
que pode, inclusive, ser retardado no início dela entre 24 a 72 horas. Portanto, intoxicação de etileno glicol. Lembrar, arritmia, dorsal de Cohen, o prolongamento do intervalo QT. Insuficiência renal aguda, por conta de deposição de cristais de oxalato de cálcio. Tá bom, gente? Vamos lá? Mesma coisa, sala de emergência, pessoal bem treinado, estrutura adequada, cardiodesfibrilador, carrinho de emergência completo. Oxalá fosse sempre assim, né, gente? Em todos os lugares. Mas, igual eu conversei com vocês, numa das primeiras aulas, é função principal de vocês, ao assumirem um plantão, procurarem a enfermeira-chefe do setor de urgências ou a enfermeira do hospital, chamar, minha amiga, vem cá, vamos lá ver se está tudo certinho dentro do pronto da sala de emergência, se tem tudo aquilo que eu preciso. Porque se estiver faltando alguma coisa, vocês já vão estar cientes, né, dessa falta, e se porventura chegar algum paciente que necessite de alguma coisa importante, ou vocês já providenciaram ou criaram um plano B, né, para poder se resguardar profissionalmente e não perder a vida do seu paciente. Isso aqui é a mesma coisa, tá? Do metanol, a questão da administração do bicarbonato. Aqui, gente, onde vocês leem o 7.30, é 7.25, tá bom? Esqueci de fazer essa correção aqui. E eu corrigi no anterior, eu corrigi aqui. É a mesma coisa, né? Sala de emergência, sinais vitais, NUV, hidratação vigorosa, correção das doses metabólicas conforme o resultado do NGAP, a correlação com outros fatores aí metabólicos existentes que podem cursar, né, com essa intoxicação. Tá bom? Antídoto. O antídoto, tá certo? Para a intoxicação pelo dietileno glicol, se você der a sorte, tá certo? Por exemplo, a criancinha utilizou o anticongelante do pai que estava lá na garagem e assim, no piscar de olhos, essa criança chegou rapidamente ao pronto atendimento, a mãe ou o acompanhante trazendo a embalagem, então você identifica, o antídoto são os dois, são os mesmos, tá? É o etanol e o fomepizol. O fomepizol, lembrando que nós não dispomos no Brasil. Quando existe uma toxicidade, né? Aí eu pus agora aqui os dois, para vocês entenderem, tá certo? A questão aí da acidose metabólica, né? Como principal consequência. Então, assim, tanto pelo metanol, como pelo dietileno glicol, né? A gente vai ter aí o etanol e o fomepizol saturando, no caso, né, do metanol, a enzima álcool hidrogenase, tá certo? E aí impedindo a formação dos metabólicos que vão levar à formação dos ácidos, né? No caso do dietileno glicol, a mesma coisa, o etanol saturando a álcool hidrogenase, tá? Evitando a formação do ácido glicólico, do ácido glicolíxico, né? E os seus metabólicos, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, né? Vejam bem aqui, metanol, formaldeído, ácido fórmico, tá? Isso na questão da intoxicação do metanol e a gênese da acidose metabólica, com NGAP aumentado. E no etileno glicol glicoaldeído. Aqui na intoxicação pelo álcool metílico ou metanol, formaldeído é o precursor dos ácidos, tá certo?
E no caso da intoxicação pelo etileno glicol, o glicoaldeído é o precursor da formação dos ácidos. O formaldeído no metanol leva à formação principalmente do ácido fórmico. E o glicoaldeído, né, na intoxicação por dietileno glicol, leva à formação do ácido glicólico, tá bom? Essa que é a diferença das duas intoxicações do ponto de vista metabólico e de biotransformação. Tá bom? Então, o que eu tinha para falar sobre álcoois tóxicos era isso. Que fique bem guardado, então, esses pontos, né? Da questão da acidose metabólica, do NO-GAP, do formaldeído no metanol, do glicoaldeído no etileno glicol, e normalmente se atentar para as consequências de 12 a 24 horas para a apresentação da sintomatologia grave, os sintomas iniciais semelhantes, lembrando que o etileno glicol é docinho, de aspecto chamativo, principalmente para crianças. Bom, então, saindo aí da questão dos álcoois tóxicos, né? Nós vamos passar aí para a intoxicação por metais pesados. Como eu disse, são inúmeros, né? Os metais pesados que podem causar graus variáveis de intoxicação, tá bom? Mas eu restringi isso aí a alguns que são de maior prevalência. Dentre esses, nós vamos começar com o chumbo, tá bom? Ou seja, gente, quanto mais aplicabilidade industrial ou química tiver esse metal pesado, tanto maior vai ser o risco de intoxicação. Por conta do quê? Por conta principalmente de exposição ocupacional, né? Esses pacientes, né, eles se expõem de forma continuada, diuturna. Hoje em dia um pouco menos, porque a legislação trabalhista ela já é bem mais rigorosa no sentido de utilização de equipamentos de proteção individual, mas a exposição existe. Então, são esses pacientes que nós vamos nos deparar no consultório ou no pronto atendimento, porque a intoxicação aguda, normalmente, por metais pesados, tá? Vocês vão ver mais as exposições, a sintomatologia das exposições crônicas, né? Cumulativas. A intoxicação aguda, ela normalmente ela é menos prevalente e acontece principalmente por conta de, às vezes, acidentes, né? Então, o chumbo, do latim plumbum, por isso que tem essa abreviação, é um elemento de ocorrência natural, é pesado, ele é macio, né? Maleável, daí a sua grande utilidade, é um mau condutor de eletricidade, ele protege contra radiações ionizantes, daí a sua aplicabilidade ser muito grande, ele é muito abundante na crosta terrestre e geralmente é encontrado na forma de outros minerais, tá bom? A principal manifestação da intoxicação pelo chumbo, né, e diga-se de passagem aí, é uma intoxicação crônica e prolongada, é o saturnismo, tá? Que é o nome dado aos pacientes que sofrem intoxicação por chumbo. Eu fiz questão de colocar aqui esses dentes, né, essa boca, porque é uma das principais características que você vai ver no paciente com saturnismo, são essas características aqui, da deposição do metal na região periodontal desse paciente, né, olha lá, de forma como se fosse uma penelinha preta, né, acinzentada, referente à deposição.
desse metal. Afeta milhões de pessoas em todo o mundo, devido à própria exposição inadvertida e constante e à própria poluição ambiental, né? Principalmente relacionada ao descarte incorreto de produtos que contenham em sua constituição chumbo. As principais fontes de intoxicação em seres humanos decorrem da exposição a tintas. Utiliza-se muita tinta, muito chumbo, né, na coloração das tintas, compostos de baterias, soldas e emissões industriais. Ou seja, realmente ele vai afetar milhões de pessoas mesmo, né? Porque a questão da tinta, muita aplicabilidade, a questão da manufatura das baterias, a própria solda, quer dizer, são atividades industriais, atividades comerciais, tipos de trabalho que são muito comuns, né? Então, o indivíduo, se não se cuidar, realmente ele pode ser intoxicado pelo chumbo e desenvolver o saturnismo, tá certo? O chumbo, ele se liga a diversas proteínas estruturais, porque o organismo não consegue enxergá-lo como um agente externo. Ele vai interferir, como ele se liga a diversas proteínas, ele vai atuar e alterar vários sistemas enzimáticos importantes, né, nos mais diversos sistemas do organismo, e ele vai atuar principalmente ao nível mitocondrial, né, na produção de energia intracelular, e possui efeitos mutagênicos e carcinogênicos. A título de curiosidade, a meia-vida, né, do chumbo. No osso, gente, 200 miligramas tem uma meia-vida de aproximadamente 10 mil dias. No sangue, uma pequena quantidade aí em torno de 2 miligramas fica por 36 dias excretado pela urina, tá certo? E volta para o meio ambiente. Em tecidos moles, normalmente aí uma meia-vida de 40 dias, com uma dose ainda menor, né, de 0,6 miligramas, encontrado principalmente aí na cabelo, suor, unha, né? São os principais compartimentos de metabolismo de chumbo que nós temos no corpo humano, né? E vocês veem, então, que o grande problema é a meia-vida, né, do chumbo, que é muito longa, e em algumas situações, pequenas doses já são suficientes para fazer com que a existência dessa intoxicação seja longa e duradoura. Sinais e sintomas, tá? Que a gente pode ter em termos de intoxicação aguda? Com níveis entre 60 e 100 microgramas por decilitro, tá? Veja bem, gente, aqui é micrograma, tá? Lembrando que 1000 microgramas equivale a 1 grama, tá bom? Dor intensa, vômitos, sangramento nas gengivas, né? Hemorragias, sabor metálico na boca, ardência no aparelho digestivo, né? Queimação, azia, pirose, diarreias graves, por vezes sanguinolentas, estomatites, glossites, inflamação da mucosa da gengiva, né? Inflamada, edemaciada, entumecida, nefrose, principalmente aí por deposição em função da sua meia-vida prolongada nos rins, tá certo? Problemas hepáticos graves, nós vimos que ele pode se ligar a várias proteínas, né, e sistemas enzimáticos, tá certo? Enfim, esses são os sinais e sintomas de intoxicação aguda. E para essa intoxicação, nesses níveis, normalmente aí são pacientes decorrentes de acidentes,
tá bom? Já na intoxicação crônica, transtornos digestivos permanentes, transtornos nervosos, né? Irritação, cefaleia, alteração comportamental. O indivíduo pode ter caquexia, né? Porque ele perde o paladar, ele para de comer, ele vai ter uma salivação aumentada, por vezes mau hálito, porque o depósito de chumbo da região periodontal também favorece o acúmulo de bactérias, anemia, tá certo? Afrouxamento dos dentes e queda desses dentes, problemas do sistema nervoso central, mais duradouros, transtornos renais, às vezes uma ureia, uma creatina um pouco mais tocada, tá certo? E ele pode ter, né, possibilidade de alguma alteração cromossômica, por conta do acúmulo que ele vai ter, principalmente aí no núcleo celular, e poder interferir aí na divisão celular. Tá bom? Tratamento, todos já sabem, né? Medidas de suporte, desobstruir vias aéreas, oxigênio se necessário, sinais vitais, acesso venoso calibroso, hidratação adequada. Uma vez confirmado, dosados, suspeitou de intoxicação plúmbica, né? Não se esquecer de fazer. Você vai, enquanto você está dando suporte para esse paciente, está tratando das comorbidades existentes, você pode pedir uma dosagem de chumbo, tá? Um chumbo sério. Pode demorar aí 1, 2 dias para ficar pronto, não tem problema. O paciente está sob autorização, você está tratando. E se esse paciente confirmada, tá certo? A gente vai ter aí 2 tipos de quelantes, tá? Que são utilizados para o tratamento dessas intoxicações, tanto crônicas como agudas. Lembrando que o dimercaprol, né, e o DMSA, que é um quelante semelhante ao dimercaprol, eles vão ter uma ação mais efetiva nas intoxicações agudas, tá certo? Ele é quelante, ele entra no lugar, ele retira o chumbo do organismo, né? E aumenta, né? Ele diminui a plumbemia e aumenta a excreção urinária, tá certo? Mas assim, a gente só vai utilizar uma vez confirmado realmente, né, através de exames laboratoriais, que a quantidade de chumbo é uma quantidade tóxica, né, para o organismo, tá certo? Então, lembrando, quelantes, desses quelantes, 2 se destacam, o dimercaprol e o DMSA. Bom, então, em relação ao chumbo, o que eu tinha para dizer é isso. Outro metal pesado, que é muito prevalente também do ponto de vista de intoxicação, né, no nosso dia a dia, é o mercúrio. Ele é muito bonito, né, gente? É uma cor muito bonita, uma cor brilhante, né, cromada, realmente salta aos olhos, né? O mercúrio. Bom, mercúrio é um metal pesado, coloração prateada, é o único metal líquido que nós temos, né? No meio ambiente. Tá. Deixa eu voltar aqui para responder para a Fabiana a diferença entre os quelantes. O quelante, o Fabiana, em relação ao chumbo, tá? São 2 tipos, né, de quelantes. 2, o dimercaprol e o DMSA, que é um quelante semelhante ao dimercaprol. O que os quelantes fazem? Eles conseguem quelar, eles conseguem quebrar, eles conseguem
resgatar, eles conseguem raptar, vamos dizer assim, o chumbo da corrente sanguínea, no caso da intoxicação aguda, por isso que eu falei, que na maioria das vezes esses quelantes, eles são úteis e eficazes na vigência da intoxicação aguda. Eles quelam, eles pegam para si, eles trazem para si esse quelante, esse chumbo que está na corrente sanguínea e favorece a sua excreção urinária. Ou seja, o nível de quelante chumbo que estava no sangue desce e a sua concentração urinária aumenta e ele é excretado. Tá bom? Essa que é a ação dos quelantes. Certo? Então, voltando aí à questão do mercúrio. Então, assim, é o único metal líquido que existe em temperatura ambiente. Ele é altamente volátil, né? Ele evapora com facilidade. Ele é muito... assim, ele persiste por muito tempo na atmosfera, tá bom? Dadas as suas características moleculares. Utiliza-se muito o mercúrio para a extração de ouro e de prata, por isso que nas regiões de garimpo, nas regiões de minas, né, que fazem a extração de ouro e prata, a prevalência da intoxicação por mercúrio é muito grande, porque ele se liga, né, ele forma uma amálgama entre o ouro com o ouro e com a prata, facilitando a extração e a separação dos demais constituintes. Antigamente muito utilizado em termômetros, hoje em dia não se usa mais. Tem ampla utilização em computadores, em lâmpadas fluorescentes. Antigamente se usava muito em amálgama dental, né, para fazer as obturações. É muito comum se utilizar o mercúrio, se o dentista usava. Hoje em dia isso acabou, tá certo? Alguns medicamentos aí antissépticos e alguns reagentes de laboratório. Mas, assim, é importante lembrar que, por ser altamente volátil e estar presente em muitos equipamentos ou métodos laborais, né, dentro de cadeias laborais, como, por exemplo, laboratórios, como, por exemplo, indústria farmacêutica, então o risco de contaminação realmente existe, mas como eu disse para vocês, eu volto a salientar que hoje a intoxicação por metais pesados, né, ela diminuiu muito exatamente em função da rigorosidade da medicina do trabalho e da medicina ocupacional e do uso dos equipamentos de proteção individual, tá bom? Como é que ele leva a um quadro de intoxicação? Né? Normalmente ele é absorvido ou pela via inalatória ou pela via cutânea, tá certo? Ele é oxidado quando entra no sangue, se torna solúvel e essa solubilidade propicia ao mercúrio, né, a formação, né, a sua combinação de proteínas e a formação de sais e de álcalis nos tecidos, né? Ou seja, ao contrário lá da intoxicação por álcoois tóxicos, onde você tem quadros de acidose importantes. No caso do mercúrio, nós vamos ter uma tendência maior à alcalose. Esses compostos solúveis são muito bem absorvidos pelas mucosas, os vapores pela via respiratória e os insolúveis pela pele e pelas glândulas sebáceas. Ou seja, a capacidade de contaminação é grande, tá certo?
E o mercúrio ele interfere no metabolismo e na função celular, principalmente pela sua capacidade de inativar enzimas, né? Por conta da alteração desse pH, deprime o mecanismo enzimático celular. E aí esse mecanismo enzimático ele pode ser relacionado a várias vias metabólicas, dependendo do local onde tem um acúmulo do mercúrio, tá certo? Aí, por isso que eu pus esse slide. Sistema respiratório, tireoide, sistema digestório, sistema nervoso central, sistema muscular, tá? Pele subcutânea, ou seja, é por conta dele participar de várias enzimas em várias vias metabólicas, acontece isso, tá bom? Em termos de sintomatologia. Nas intoxicações agudas, você vai ter principalmente hemorragias digestivas decorrentes aí da corrosão e necrose da mucosa do trato gastrointestinal, normalmente ocasionado pela ingestão acidental, tá certo? Dor abdominal importante, quadros de insuficiência renal, né? Principalmente aí a insuficiência renal e a colite hemorrágica, né? Sangramento gastrointestinal baixo são as alterações mais frequentes. Diarreia, né? Hemorrágica e vômito extremamente frequente e às vezes de grande quantidade, podendo levar até um choque hipovolêmico e morte, tá certo? Então, guarde uma coisa, lembrou, chegou um paciente altamente sugestivo, seja do ponto de vista ocupacional ou acidental, intoxicação por mercúrio, lembrar que o mercúrio ele atua de uma maneira sistêmica no organismo, principalmente pela alteração da atividade enzimática que pode estar presente em qualquer via metabólica, tá bom? Lembrar que ele pode, exatamente pelo mecanismo de ação, trazer uma série de manifestações exuberantes em vários sistemas do nosso organismo. Lembrar que os mais prevalentes em termos de sintomatologia clínica são as hemorragias do trato gastrointestinal, tanto altas como baixas, destacando-se aqui a questão das hemorragias mais baixas, lembrando que ele pode levar a quadros de insuficiência renal aguda e choque hipovolêmico por perda, principalmente decorrente de hemorragia do trato gastrointestinal e diarreia em função do desenvolvimento da colite hemorrágica. Fechou? Na intoxicação crônica, né? Isso a gente observa muito em garimpeiros, né? É um problema ocupacional, tá certo? Normalmente o indivíduo vai ter pitialismo. Pitialismo não é uma coisa que se alarreia, tá, gente? Gengivite, nefrotoxicidade e criança desenvolve uma doença que chama acrodínia, que é caracterizada pelo desenvolvimento de eritemas, taquicardia e fotofobia. Isso são as crianças. Hoje em dia é mais difícil, né? Mas antigamente, quando tinha termômetro com mercúrio, as crianças, quando quebravam, era muito comum os pais darem para as crianças brincarem, dada a ignorância, né, paterna e materna, sobre a periculosidade da exposição ao mercúrio. Então, do ponto de vista crônico, sempre lembrar de problemas ocupacionais, paciente cialorreico, pitiárico, com gingivites, né, apresentando quadros aí de insuficiência renal, e se for criança, que é difícil, né, a questão da acrodínia, que é o desenvolvimento de eritemas, taquicardia e fotofobia, pela exposição crônica ao mercúrio. Tudo bem? Gente, uma vez confirmado
a intoxicação pelo mercúrio. O mesmo antídoto utilizado no chumbo é o antídoto utilizado para a intoxicação por mercúrio, que é o BAL e o DMSA. Tá certo? Ambos quelantes. Essas doses vocês não precisam guardar, certo? Isso aí é como uma coisa de pouca frequência. Você vai ter aí manuais que vão te orientar direitinho a dose em que se utiliza esses antídotos. O que eu quero que vocês saibam exatamente é que existe essa possibilidade e que é o mesmo antídoto utilizado para as intoxicações por chumbo. Ok? E era isso, gente, que eu tinha para falar para vocês hoje. Tá? Eu espero que eu tenha sido claro e objetivo, né, em relação aí à intoxicação por álcoois tóxicos e pela exposição a metais pesados. Ok? Estou aí